ao vivo. Vamos até lá com o repórter Pedro Mariano, que tem os detalhes. Você está no local onde tudo aconteceu. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Caleb. Boa tarde a você que está acompanhando o Balanço Geral. Pois é, esse acidente aconteceu no início da manhã desta sexta-feira. Às 9h24, a Polícia Militar foi chamada. De acordo com as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, 8 pessoas estavam trabalhando neste edifício em construção que fica bem na divisa entre Itapema e Porto Belo, quando uma laje cedeu. Os funcionários caíram de uma altura de 7 metros. Dos 8 feridos, um foi encaminhado para o PA de Porto Belo. A vítima mais grave foi entubada e estabilizada no Hospital Santo Antônio, em Itapema, e depois foi transferido para o Hospital Municipal Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú. Outros 6 trabalhadores tiveram apenas ferimentos leves. A Polícia Civil e Científica estão no local investigando as causas do acidente. O local do acidente também foi isolado pelo Corpo de Bombeiros e agora a Polícia Civil trabalha nas diligências para a execução do laudo, né, para apontar as causas do acidente. Nós procuramos a construtora responsável pela obra e nos informou que só vai se manifestar depois do laudo da perícia. Nós tivemos a oportunidade de conversar de forma informal com um dos sócios da empresa e ele falou que em 26 anos de construção não tinha acontecido nada semelhante ou parecido. A empresa presta toda a solidariedade aos familiares e também presta todo o apoio para a execução desse laudo da perícia que a Polícia Civil faz neste momento aqui no local. Caleb, é contigo. Muito obrigado, Pedro Mariano. As imagens para você dessa situação que aconteceu. Se não tem um histórico, né? Certamente não será algo relacionado a desse caso, também não posso afirmar. No entanto, agora o laudo pericial vai poder indicar o que pode ter acontecido nessa estrutura deste prédio em construção, no limite entre as duas cidades apontadas pelo Pedro Mariano e que certamente nós vamos noticiar aqui no Balanço Geral. Nesse momento, o que mais importa é a questão da recuperação de saúde dos trabalhadores que fazem muito pela economia da nossa região, esta área que aquece, né, certamente cidades da nossa região, implementando novos empreendimentos, gerando empregos e benefícios a milhares de famílias. Da queda de uma construção ou parte de uma construção. Pedro, e aí, como que está a situação dos trabalhadores? Olha, eles seguem hospitalizados ainda, né, Caleb? A gente vai dar mais detalhes sobre isso daqui a pouquinho, mas outras informações que chegaram à nossa equipe é de que a estrutura que cedeu era a laje que ficava entre 2 pavimentos de garagem. A laje estava escorada com madeiras de forma provisória. Segundo a Secretaria de Planejamento de Porto Belo, a obra estava regular. Vamos recapitular algumas informações que nós falamos no início do Balanço Geral de hoje, até para quem chegou agora, ligou a televisão, se ligou agora no Balanço Geral. Esse acidente aconteceu no início da manhã de hoje. Às 9h24, a Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência neste endereço. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 8 pessoas estavam trabalhando neste edifício em construção, que fica bem na divisa entre Itapema e Porto Belo, quando a estrutura, né, veio ao chão. Os funcionários caíram de uma altura de 7 metros. Dos 8 feridos, um está na UPA, um foi encaminhado para o PA de Porto Belo. A vítima mais grave deu entrada com politraumatismo no Hospital Santo Antônio, em Itapema. Ele foi entubado, estabilizado e depois transferido para o Hospital Municipal Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú. Outros 6 trabalhadores tiveram apenas ferimentos leves. A Polícia Civil e a Polícia Científica seguem aqui no local, fazendo laudo para investigar a causa do acidente. Nós procuramos a construtora responsável pela obra e ela nos informou que só vai se manifestar depois da divulgação do laudo pericial. Nós estávamos aguardando aqui, Caleb, para a gente conversar ao vivo e agora há pouco conversou com a gente de forma informal, né? Não são informações oficiais, mas aí é importante a gente apontar isso. Encostou aqui um engenheiro, ele trabalha numa obra aqui perto e teve a informação de que a laje cedeu e ele veio aqui dar uma conferida na obra, tirou umas fotos, enfim, para levar informação também para os companheiros dele de equipe. E ele, visualmente, ele falou que um erro provável para este acidente, provável, não é informação confirmada, mas uma avaliação visual de uma pessoa técnica, ele falou que o que provavelmente pode ter acontecido para este grave acidente foi um erro de escora entre as lajes e a rampa de acesso
que dava aí entrada entre os pavimentos de garagem. A gente continua aguardando também o laudo que está sendo feito pela Polícia Civil, pela Polícia Científica, para depois passar as informações oficiais. Mas, de uma forma preliminar e uma análise de uma pessoa que é técnica, diz que provavelmente foi um erro de escora. Caleb, é contigo. Muito obrigado. Toda obra tem um engenheiro responsável, um técnico da segurança do trabalho, que deve também certamente estar agora avaliando essa questão, além da avaliação governamental. E isso acende um alerta sempre quando na construção civil acontece alguma situação. Nós tivemos já uma redução muito grande do número de acidentes envolvendo trabalhadores aqui no litoral norte catarinense, mas o Sindicato da Construção Civil local vai ter a nos passar dados específicos de quantos acidentes acontecem, quais são as principais circunstâncias ocasionais e também de que maneira a fiscalização acontece nestes locais de obras que nós estamos num espaço, numa região de grande especulação imobiliária. Naturalmente, acidentes eles acontecem, mas podem ser reduzidos, minimizados e até extinguidos caso a fiscalização aconteça e as questões estruturais técnicas não tenham danos ou problemas como esse que nós estamos mostrando para você ao vivo aqui no Beiju. Obrigado, Pedro Mariano, nossa equipe fazendo a cobertura, trazendo essa informação a mais que não é oficial, mas algo que foi através de uma avaliação técnica de uma fonte não identificada.